Tudo bem? Boa noite a todos. Graças a Deus, nós temos que você possa sentir a presença de Deus mais essa noite na tua vida. Você possa sentir o Espírito Santo na sua vida, através do seu culto, através dessa pregação. Então, Deus possa ser honrado bem. Os olhos, Deus, possa dizer. Grandioso Deus, Pai do céu, peço que você comigo, Senhor. Obrigado pela proteção. Obrigado, Senhor, por fazer parte do seu povo. Abençoa essa igreja, abençoa, Senhor Deus, este povo. Por Cristo Jesus também. Sou Jesus. Você trata som de Jesus. Você possa ter esse privilégio. Você falar a Deus com você mesmo. Você possa voltar em presença dele. Meus amigos, assim, o Senhor está no lugar. Qual os dois que recebi, a sombra decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei motivos para chorar. O inimigo sempre vem, disfarçando as ilusões, aos pilares ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode tirar a real felicidade e poder para ser vencedor. Senhor, alimento a vida, seu seu amor me atrai. Eu me faço alegria, eu te minha escolha, sou de Jesus. Estarei sempre seguro, e assim eu consigo mostrar Deus. Senhor da vitória, alimento a vida, eterna da salvação. Senhor, me atrai. Eu me faço alegria, eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mas ninguém não quer o meu, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar, eu escolho Jesus. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, alimento a vida, você eterna da salvação. Senhor, me atrai, eu me faço alegria,
Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Amém? Sempre confiante. Esperança acabar, o sol pra mim não brilhar. Eu só preciso a Jesus recorrer, pois dele vem o poder. Em Deus sou sempre confiante, vou avante pra vencer. Em Deus sou sempre confiante, vou sem mais temer. No futuro eu não sei o caminho que vou passar, mas sei que Ele sempre vai me guiar. Sempre seguro estarei. Deus estou sempre confiante, estou avante pra vencer. Deus estou sempre confiante, estou sem mais vamos cantar, todos juntos alegrar. Nosso Deus é poderoso, Senhor, e guarda seus filhos, Estou sempre confiante, vou avante pra vencer. Deus, estou sempre confiante, sem mais temer. Sem mais Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar Eu Sou Caleb. É a música tema da programação dessa semana. Possamos cantar bastante animados, possamos louvar o nome do Senhor com bastante alegria. não chegar, eu sou o rei, para o meu reino, para o meu reino, e tudo que sou, o tempo sou, a ti entrego. A ti entrego, vou deixar minha alma dias na tua glória, na tua glória. Eu sou alegre. Eu sou
Tu és pra mim, minha vida é um tempo pra servir. Pelo mundo, o Cristo vai salvar, vai salvar em todos os lugares. O resto eu vou testemunhar, eu vou testemunhar, vou deixar minha marca na história, vou viver os teus dias a tua glória, a tua glória. Eu estou alegre, eu sou alegre por tudo que fizeste, por quem tu és pra mim. Minha vida eu quero pra servir, sou alegre. Por tudo que fizeste, por tudo que és pra mim, minha vida eu entrego pra servir. Por tudo que fizeste, por tudo que és pra mim, minha vida eu entrego pra servir. Eu sou alegre, eu sou alegre por tudo que fizeste, por quem tu és pra mim. Minha vida eu entrego pra servir, sou alegre. Minha vida eu entrego pra servir, sou alegre. Amém? Do jeito que estamos, fechamos os nossos olhos para falarmos com Deus. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua casa mais uma vez, Senhor, em tão boas condições. Te pedimos, ó Pai, por cada irmão que aqui está, que o Espírito Santo, Pai, possa fazer presença aqui no nosso meio, e de maneira especial, Pai, inspire o pastor Levi, que ele fale, Senhor, através do Teu Espírito. Continue conosco, ó Pai. Mais uma vez te agradeço pela Tua presença, não merecemos nada, somos pecadores, Senhor, mas o Senhor é misericordioso e olha para cada um com amor. Muito obrigado, Pai. É isso que te pedimos, Pai, te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de nós. Sejam bem-vindos. Que alegria que você está aqui, vem nos presenciar com sua presença, né? Muito obrigado, viu? E amanhã continuo de novo, viu, pessoal? Ok? Fazer o sorteio? Ok? Deixa eu ver aqui qual que eu tenho aqui hoje. Grande conflito. Esse aqui é bom, hein? Esse aqui é bom, hein? Deixa eu ver o outro aqui. Fundamento do lar cristão, melhor ainda. Tá, entre, por favorzinho. Vem cá. Você mesmo. Faltou aí, você mesmo, tá? Você também.
Tonho. Nossos amigos de Belas Artes, né, seu Tonho? Viu? Vira pra cá, para o pessoal aqui para você. Cadê o pessoal da foto? Olha para lá, vamos dar aquele sorriso bacana. Cadê? Eu vou tirar a foto com você. Vamos tirar. Lips. Maior prazer. Amém. Amém. Maior prazer. Amém. Bate uma foto nossa aí, aquele sorrisão que vai na máscara. Beleza? Obrigado. Eu nunca ganhei um presente. Opa. Aí. Muito obrigado. Deus te louve. Nos abençoe. Amém. Amém. Deus seja louvado. O prazer que eu ganhei, mãe, eu nunca recebi um presente tão sagrado para esse de hoje. Amém. Eu fiquei muito. Eu nunca fiquei feliz que nem eu fiquei feliz hoje. O senhor vai ali, vai aprender muito, vai Eu vou ver ela, vai ficar mexendo no meu coração, eu vou pegar para você aí. eu testemunho que indo, amém? Amém. Irmãos, agora vamos ter um momento especial. Vamos ter um momento de oração. Então, convido a todos, se puder. Eu vou ler alguns nomes aqui que pediram por o André. Quero pedir para que, se vocês têm alguma pessoa que vocês querem orar, vocês querem interceder, vocês coloquem na mente agora. Quero convidar aquele que pudesse, coloquem por eles, para a gente fazer essa prece. Eu vou ler esses nomes aqui e vou dar alguns segundos, um momento, para que cada um possa fazer a sua oração individual. Logo após eu vou orar. Senhor Jesus, queremos colocar o nome da Andrelina, Senhor. Queremos colocar a Laura em oração, a Bruna, o Emanuel, o Elias, a Terezinha, a Rafinha, a Kellen, a Joyce, Laura, Elisete, Juan, Valdirine, Júlia, Marinho. Pai do céu, obrigado por ser o nosso Pai, obrigado por ser o nosso Senhor e principalmente o nosso amigo. Espírito Santo, nós queremos ser guiados pelo Senhor. Nós somos servos e somos filhos. Nós nos entregamos a Ti, meu Pai, em reconhecimento a toda a nossa fraqueza, toda a nossa dependência do Senhor, Pai. Sem Ti, nós não podemos respirar, sem Ti, nós não podemos viver. Sem Ti, nós não temos saúde, Pai. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós queremos viver na Sua dependência, Pai. Queremos que o Senhor cuide de nós, Pai. Espírito Santo, venha fazer uma transformação em nossa vida, Pai. E que nós possamos permitir essa transformação, Pai. Senhor Jesus, quão pequenos nós somos, quão falhos nós somos. Tudo que fazemos é pequeno demais, Pai. Tudo que fazemos é pequeno demais, Pai. Tu és o maior de tudo e de todos. O Senhor é nosso Deus. Jesus Cristo vivo, aquele que morreu e ressurgiu para nos dar a vida eterna. Pai, nós fizemos
Intercedemos por alguns nomes, intercedo especialmente para Taína, para o Antônio, que se encontra, Pai, e oramos por visitantes que vieram aqui ontem e que irão vir aqui ainda, meu Pai. Pedimos que o Senhor possa tocar no coração de cada um, meu Pai. Que possa acontecer uma conversão diariamente no coração de todos e principalmente de nós, Pai. Nós oramos, meu Pai, nós rogamos em nome de Jesus Cristo, Pai. Tu és o nosso Senhor. Mais uma vez peço para o pastor Leite, Pai, que ele possa transmitir a mensagem que vem do céu. E logo mais o nosso louvor que teremos também, meu Pai, que possa entrar em nosso coração e fazer diferença, inspirado por Ti, Espírito Santo. Derrame o Seu poder sobre a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, antes do louvor, quero dar todo dia a gente vai ter um pouco um testemunho, tá? Nós fizemos visitas, varais solidários, fizemos serenatas. E a gente fez uma serenata com o Lucas, um ex-gravador. Sabe? E eu achei interessante porque ele ficou muito alegre. E eu percebi como uma serenata simples que esteja, algo simples que a gente faça, pode deixar a vida de alguém mais feliz. A Terezinha também, a gente visitou ela. A gente chegou lá, abrindo o falou ontem, ela abriu o sorrisão, sabe? Com especial, com o poder nós temos, e nós não temos dimensão disso. E uma coisa que eu não vou esquecer também, eu aprendi com um irmão, eu aprendi com o André. Sabe? Às vezes a gente vê circunstâncias assim, ó. Ele teve um Caleb muito restrito. A pandemia que infelizmente, está crescendo. A gente tem que fazer um Caleb bem restrito para ser responsáveis, mas não deixando a missão de lado. Sabe? Às vezes a gente vê muitas circunstâncias pequenas, fala, nossa, não vai dar para fazer nada desse Caleb. Sabe? Eu aprendi com o André o seguinte. Ele não me falou nada, mas eu percebi nele. Que não importa a circunstância, não importa como esteja acontecendo, o que importa é que esteja no teu coração. Sabe, esse cara pegou o papelzinho lá, ele foi para a esquina, cara. Foi para a esquina parando os carros. Os carros passavam, ele parava a moto, ele parava as pessoas, não estavam nem aí. Ele queria orar pela pessoa. Sabe, esse cara foi parando uma rádio. Sabe, não importa a circunstância. Se está ruim, se tem gente, não importa. O que importa é o que está dentro do seu coração. Eu aprendi isso com o André. O que importa é o que está dentro do meu coração. E eu vou levar isso para minha vida. Então eu peço aqui, né, uma reflexão também pessoal. Não importa como seja. Deus quer nos levar, daí a fala, em lugares áridos. Esses lugares áridos que ele faz espiritualmente. Em lugares de ossos secos ali, ele vai fazer florescer. Ele vai fazer a gente ser flor linda aqui no deserto. As pessoas vão olhar para a gente e as pessoas vão perecer pela flor também. Então, obrigado, André, por poder me ensinar sem querer. E é uma reflexão que eu faço para todas as pessoas também. Agora eu quero convidar o Giovanni para fazer um louvor especial. O André também. O André também. E antes da gente começar o louvor ali, para você que está em casa e está nos vendo hoje, está acompanhando conosco a programação, comentem nos comentários aí, deixem de onde você está, seu pedido de oração. Um monte de gente entrando em contato comigo aqui, eu estava ali no banco de mexendo agora. O Alex está online conosco lá, o William, a irmã Rejane, ok? Entre em contato conosco, fale de onde você está, em que lugar do mundo você está acompanhando conosco aí, e deixe seu pedido de oração. Amanhã eu estarei falando teu nome aqui, e depois que acabar a programação aqui, a gente vai estar entrando em contato com você, e dando um joinha aí, vamos estar interagindo com você aí também, ok? Vamos louvar o nosso Deus.
do meu lado. Quero olhar teu coração, ser a voz que alimenta, companhia em meio à solidão. Quando a dor lhe sobrevive, quando a lágrima descer, eu ainda estou aqui. Não duvide, basta apenas crer. Os meus braços estão onde você está, pois minha força se dá em quem fraco se achar. Não importa o lugar, eu irei te alcançar e te renovarei. Se creres, podes descansar. Sou teu Deus, grande eu sou, rocha eterna, teu Criador. Sobre todos sou Senhor, Cristo vivo, seu Salvador. Se caindo, te erguerei. Quando é escuro, eu só ando pelo nome. Te chamei, vem meu filho, sou Jesus. Os meus braços estão onde você está, pois minha força se dá em quem fraco se achar. Não importa o lugar, eu irei te alcançar e te renovarei. Se creres, pode descansar. Os meus braços estão onde você está, pois minha força se dá em quem fraco se achar. Não importa o lugar, eu irei te alcançar e te renovarei. Se creres, podes descansar. Amém? Amém, glória a Deus. Cordial boa noite a todos, mais uma vez. Linda canção, guiada por Deus, muito obrigado, Giovana, André. Esse nosso Deus grandioso, poderoso, está em todos os lugares, especialmente juntamente com aquele que pede essa presença, quer essa presença, clama essa presença. Um Deus todo-poderoso, onde não há nada impossível para Ele. Deus grandioso. Graças a Deus, porque nós temos mais uma vez o privilégio, né, de estarmos aqui adorando a Ele, ouvindo da Sua palavra, juntos como igreja. Isso é um privilégio que muitos no mundo não têm.
No Oriente Médio, por exemplo, os cristãos são seguidos ao tentarem se encontrar em lugares como esse, assim, para adorar a Deus. Aproveite esse momento. A gente não sabe quanto tempo ainda poderemos, né, estar honrando, louvando a Deus num lugar como esse. Quero dar as boas-vindas também a você que está conosco através da internet. Essa aqui é a igreja de Santana da Vargem, distrito de Três Pontas. Nós estamos em uma semana especial que chamamos de Semana Caleb. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse Ministério Caleb. Na verdade, é um momento do ano onde nós, juntamente com os jovens, nos encontramos a fim de prestar serviços à comunidade, a fazer trabalho evangelístico, estarmos realmente colocando as nossas mãos em favor de Deus. Então, por isso, o gesto, né, com as nossas mãos, estamos aqui dedicando os nossos talentos, tudo aquilo que somos à mão de Deus. E você é nosso convidado também, seja aí aonde você estiver, com certeza tem uma igreja adventista perto de você, procure, faça parte, sempre é bom servir a Deus. Nessa semana especial, estamos lidando com alguns temas fundamentais da nossa crença bíblica, né? Nós começamos a semana falando do conceito de verdade. Ontem falamos um pouco de alguns argumentos, né, que auxiliam-nos a defender, né, a inspiração da palavra de Deus, a autoridade da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco da pessoa de Deus. É claro que esse é um tema infinitamente grande, como ele mesmo é, mas nós, pequenos que somos, buscamos, na verdade, na revelação, aquilo que ele fala acerca de si mesmo. E nós colocamos esse título, então, é a Trindade. Por que é importante? Um argumento muito usado, muitas vezes eu já ouvi, é que o termo Trindade não aparece em nenhum momento da Escritura. Isso é verdade. É um termo de origem latina que tenta de alguma forma ali reproduzir uma realidade que nenhum de nós é capaz de explicar completamente. Deus, ao mesmo tempo que é uma pessoa, ao mesmo tempo que ele é único e também é três pessoas. Eu coloquei aqui na tela para ficar bem claro para a gente. A segunda crença lá do nosso início que temos diz assim: há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de três pessoas coeternas. A gente fica pensando assim, como assim uma unidade de três? E já dá até um baquezinho na mente. Como assim uma unidade de três? Mas como estamos dizendo desde o começo da semana, né, nós devemos nos reservar ao nosso lugar de leitores e ver na palavra de Deus o que a palavra de Deus fala acerca deles. E esse conceito nem sempre foi assim. Na verdade, existem muitos pensamentos desde que a igreja cristã iniciou, né? Tem vários pensamentos acerca da pessoa de Deus. Eu anotei alguns aqui, só de curiosidade, alguns pensamentos que a igreja cristã já teve acerca da pessoa de Deus. Um grupo chamado de marcionitas acreditava que Deus, no Antigo Testamento, como se ele apresenta em alguns momentos colérico, era um Deus menor que o grande Deus de amor do Novo Testamento. Isso criam os marcionitas. Lá também no princípio da igreja cristã, logo que agora ela começa a se substituir, teve também uma heresia que chamamos de apolinarianismo, onde Jesus tinha um corpo e alma interior humana, onde a sua mente era divina. Não aceita Jesus como plenamente humano e plenamente divino. Nós tivemos também, antigamente, o arianismo, onde existe só um Deus, e esse Deus não é Jesus, é somente o Filho. E essa crença aqui, existem alguns irmãos ainda na cristandade, né, que também ainda defendem, né? Nós temos também o docetismo. O docetismo, ele acreditava que o corpo físico de Jesus era uma ilusão, especialmente após ali a ressurreição. Então, mesmo aquele toque de Tomé, ou talvez as suas mãos machucadas, né, ou quem sabe aquele alimento que ele recebe e partilha em Lucas com os discípulos ali, o peixe, né, seria uma figura de linguagem para falar de um Deus, de uma realidade espiritual,
e não física. Isso creem os docetistas, e tem mais uma série de crenças, queridos. Eu separei aqui umas 20, eu não quero tomar muito tempo com isso. O sabelianismo acredita que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 aspectos de um único Deus. E sabe que muitas pessoas acreditam que nós pensamos dessa maneira? Como se Deus existisse em uma pessoa só, com 3 facetas diferentes. Isso já foi até reproduzido em uma imagem de um homem com 3 faces. Não é nisso que nós cremos segundo a Escritura. Segundo a Escritura, são 3 pessoas em uma unidade. Difícil de entender, mas é o que a Escritura diz. E hoje eu escolhi, então, algumas passagens bíblicas, nós vamos estar revisando esse conceito. E se você trouxe uma caneta, talvez você não tenha passado por todas já aí nesses estudos bíblicos, mas em algum momento você pode ser questionado acerca disso. Como que você pode crer em algo que foi introduzido pela Igreja Romana, a Trindade? Será que é isso mesmo? Ou será que é realmente bíblico isso? Enquanto a vasta maioria dos cristãos afirma a eterna divindade do Pai, e isso não tem problema nenhum, todos, na grande maioria, acredita que Deus é Deus, Ele é eterno. Sempre existiram controvérsias em torno das questões acerca da completa divindade do Filho, personalidade do Espírito Santo e a profunda unidade dos 3. Então, isso sempre foi muito questionado. Mas por que será que algumas pessoas aceitam Deus, o Pai, mas questionam a Cristo e ao Espírito Santo? Por que será? Talvez porque não tiveram contato com muitos dos textos bíblicos que afirmam de forma muito clara isso. E eu trouxe aqui alguns textos, então, para abrirmos juntos. Jesus, ele é expressamente chamado de Deus por 7 vezes no Novo Testamento. Mas algumas vezes no Antigo Testamento também. Mas aqui nós vamos visitar inicialmente o Novo Testamento. Abre comigo Hebreus capítulo 1. Hebreus, então, é o maior livro das epístolas gerais, está logo ali depois das cartas paulinas, né? Você vai ter ali Tito, Filemon, que é bem pequenininho, daqui a pouco vem um livro grande, maior, que é Hebreus. O livro de Hebreus, capítulo 1. Vou ler aqui alguns versos já que inicia o capítulo 1. E eu quero olhar com vocês também alguns que tem na sequência desse capítulo. Então aqui diz assim, capítulo 1, verso 1 de Hebreus. Todos encontraram? Amém? Você em casa, que estiver também acompanhando conosco, tome sua Bíblia e vamos acompanhar juntos. Aqui diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha que interessante. É Deus quem constitui o Filho, herdeiro de todas as coisas, e é Deus que faz o universo através do Filho. Nós temos, então, aqui o Filho participando da criação. Mas preste atenção na sequência. Falando do Filho, ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Nós vemos aqui uma pessoa diferente, senta-se à direita da majestade, após ter feito a purificação dos pecados. E eu acho interessante também a forma que ele mostra aqui Cristo, dizendo que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. O que é a expressão exata de algo? Se não é exatamente o mesmo. É interessante também que além de ser exata, a expressão exata do ser, ele ainda sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. O que é isso, senão todo-poderoso? Na sequência, nós temos aqui o relato da entronização de Cristo, aqui a partir do verso 5. E nessa entronização, está sendo citado o Salmo 45. E eu gostaria de olhar com vocês aqui, especialmente
o que Deus diz aqui a partir do verso 6. Ele diz assim: e novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Interessante, né? No mesmo texto, onde Cristo é chamado de primogênito, o Pai ordena que todos os anjos adorem. Mas lá na lei de Deus não está claramente expressa que a adoração é devida somente a Deus. Como entender, então, esse conceito de primogenitura, primeiro gerado? Cabe isso na pessoa de Jesus? Quando nós estudamos esse salmo, o mesmo texto que estamos lendo aqui em Hebreus, ele vem do Salmo 45. Se você quiser abrir comigo, abre lá bem no meio da sua Bíblia, você vai ter então o livro de Salmos. Ali o Salmo 45. Você vai ver que nós temos aqui exatamente os mesmos versos que nós acabamos de ler ali em Hebreus, né? Ali a partir do verso 6 diz assim: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é cetro do teu reino. Olha que interessante. Quando nós estudamos o contexto desse salmo, esse salmo era muito usado na entronização dos reis de Israel. Era um texto que era usado, então, quando o rei tomava agora o seu governo. E ele era chamado justamente de primogênito de Deus, o rei. Então, era um texto de entronização. Mas mais algo interessante desse salmo também, que aqui no verso 6, quando diz o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, que Hebreus aplica para o Filho, aqui nós temos a palavra por trás, Yahvé, o nome de Deus. O escritor de Hebreus, ele aplica Yahvé, o nome de Deus, para Cristo. Claramente, ele toma um texto do Antigo Testamento que fala diretamente de Deus e aplica para Cristo Jesus. E como entender isso? Pois bem, passamos aqui pela primeira passagem, então, Hebreus 1, aonde a palavra de Deus, e aqui o próprio Deus, se refere ao Filho como Deus. Engraçado, né? Deus, o Pai, se refere ao Filho como Deus. Tem mais 6 passagens. No Novo Testamento, então, temos 7 passagens onde o Filho é chamado de Deus. Abre comigo, então, ali, João capítulo 1. Esse é bem clássico também. É um texto que sempre lemos quando estamos estudando a pessoa de Deus, né, através do Filho. O Evangelho de João, aqui, João está com o Gênesis em sua mente, ele está descrevendo a criação, e agora ele escreve um pouco do papel do Filho na criação. E aqui, a partir do verso 1 do Evangelho de João, capítulo 1, ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Logo no verso 14, nós temos aqui então a descrição de quem era esse Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como unigênito do Pai. Nós temos aqui claramente então o Verbo, Cristo Jesus, no verso 1, sendo chamado de Deus, e sendo no princípio com Deus. É interessante também que aparece esse termo aqui, unigênito, que é mais algo que a gente pode complicar também. Nossa, único gerado, então Jesus foi gerado. Como que funciona isso? Se você fosse estudar os textos um pouco mais antigos, né, as traduções da Bíblia, você mapearia que foi Jerônimo, lá no ano 232, que na sua Vulgata Latina introduz esse termo, unigênito, para a palavra monogenes, que quer dizer único. A palavra que está por trás aqui quer dizer único de sua espécie, não único gerado. Isso aqui aparece, esse termo unigênito, ele aparece apenas após o ano de 230, através de Jerônimo, na Vulgata Latina. E nós temos aqui, então, mais uma vez expresso, né? Então, Jesus, ele é da única espécie, como o Pai, né? Vindo do Pai. É interessante também o verso
17 e 18, nós temos aqui também, mais uma vez, a expressão, então, de Cristo como Deus, né? Aqui diz assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus que está no seio do Pai é quem revelou. Mais uma vez, então, de forma clara, a divindade sendo atribuída a Cristo, então, pela palavra de Deus. Nós temos aqui também os versos, o capítulo 20, verso 28. Isso aqui também é um texto bem clássico, né, de João. João, capítulo 20, verso 28, aonde Tomé não acredita naquilo que está vendo, Jesus ali encarnado diante dele, após a crucificação. E antes disso, ele questionado, quando foi dito para ele, né, que Jesus estava vivo e tinha ressuscitado, ele disse que só acreditaria se pudesse tocar, né, no seu lado, se não pusesse o dedo nos cravos das suas mãos. E ali no verso 28, quando Tomé se depara com Cristo ressuscitado, ele diz assim: Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus responde como? Porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Amém? Porque você está aqui, você crê que Jesus é Filho de Deus e a Deus nos salvou, bem-aventurado é você. Mas é interessante aqui que Tomé, ele se curva, ele adora e diz, Senhor meu e Deus meu. E Jesus não repreende. Se Jesus não fosse Deus, ele teria repreendido com toda certeza. Nós temos também o livro de Romanos, só ir um pouquinho na sua Bíblia, você vai passar pelo livro de Atos, e a primeira carta, então, é a carta de Paulo aos Romanos, a gente vai no capítulo 9. Olha que interessante a forma que Paulo se refere a Cristo. Ele está descrevendo sobre a incredulidade dos judeus, e aqui no verso 5 do capítulo 9, ele está falando dos patriarcas, falou dos pais, né? E agora diz que Jesus descende dos patriarcas, e ele diz assim, ó, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Aqui Paulo se referindo a Jesus como Deus bendito para todo o sempre. Mais uma vez, de forma inequívoca, né? Livro de Tito também, pequenininho, mas também tem uma declaração muito clara acerca da divindade de Deus, capítulo da divindade de Cristo, né? Capítulo 2, verso 13. É um texto muito bonito. É um texto que muitas vezes nós refletimos nele, né? E diz assim, é o momento que a gente está vivendo, né? É Tito, capítulo 2, verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Amém? Ok. E o último texto que nós veremos aqui, referente à divindade de Cristo, né? De forma expressa, a segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 1. Jesus diz assim, Pedro diz assim, né? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram a fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos aqui diversas vezes a Bíblia, então, aplicando o título de Deus a Cristo Jesus. É interessante também a forma como Jesus se expressa acerca de si mesmo. Jesus, ele atribui a si mesmo títulos divinos. E dos mais conhecidos nossos está em João, capítulo 8. Quando ele deu essa declaração, os fariseus tomaram pedras para atirar nele, porque era o que a lei mandava fazer para o caso de blasfêmia. Olha o que diz lá João, capítulo 8, verso 58.
João capítulo 8, verso 58. Jesus dizendo: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Quando Jesus dá essa declaração, o fariseu que está lhe ouvindo, mestre, escriba, ele ouve de forma muito clara Jesus dizendo: eu sou Yahvé, eu sou o que trouxe a proposição da lei no Sinai. Abre comigo, Êxodo capítulo 3, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 3, onde Deus fala sobre o seu nome diante de um Moisés que estava com medo, né, de liderar o povo. Aqui Deus, lá no verso 14 do capítulo 3 de Êxodo, diz assim: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Você entendeu? Jesus Cristo, ele atribui a si mesmo o título de Deus, de Yahvé, aquele que estava diante de Moisés aqui na sarça ardente. Só que não para por aí. Você continua lendo o verso 15, diz assim: disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é meu nome eternamente. Assim serei lembrado de geração em geração. O que Deus quer dizer para nós através dessas palavras? Jesus é o mesmo Deus de Isaque, é o mesmo Deus de Jacó, é o mesmo Deus de Abraão. Jesus é o mesmo Yahvé do Antigo Testamento. Como que pode, hoje em dia, diante da cristandade, dentro da cristandade, as pessoas oporem o Deus do Antigo Testamento com Cristo novo, se ele mesmo se refere à Bíblia dizendo que ele é? Queridos, a Bíblia traz ainda uma infinidade de textos onde expressa, né, a presença de Cristo, né? No Antigo Testamento mesmo, nós poderíamos abrir ali Isaías, capítulo 9. Esse é outro texto clássico, né? Isaías, capítulo 9. Eu gosto de usar bastante esse texto no Natal. Isaías, capítulo 9, verso 6. Uma profecia, 600 anos antes de Cristo, dizendo assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Deus Forte. O filho nos nasceu, um menino, o governo está sobre ele. Aqui, mais uma vez, né, de forma clara, a divindade de Cristo Jesus. Ele é o mesmo Yahvé do Antigo Testamento. Isso traz muitas implicações para a nossa crença. Porque talvez nenhum de nós aqui que está hoje não tinha dúvida nenhuma disso. Mas se você pensar profundamente nisso que acabamos de estudar, se você entender exatamente aquilo que foi dito, o Deus que redigiu a lei com o próprio dedo é Cristo. Como que ele pode se opor a esses mandamentos? Como que ele pode ter anulado esses mandamentos no futuro? Na sequência da semana nós traremos esse tema também. Mas é bom você já ir pensando, como será que Deus poderia ter anulado a sua própria palavra? Cristo poderia ter anulado a sua própria palavra? As Escrituras também fornecem uma infinidade de passagens que falam acerca da natureza divina, testificam a natureza divina do Espírito Santo. O texto mais claro que temos, né, especialmente relembrado por nós esse tema, é um livro de Atos. Se você quiser abrir comigo, livro de Atos, então ali pertinho de João, passou os evangelhos, vai ter o livro de Atos, capítulo 9.
Ok. Perdão, é capítulo 5. Sou muito bom para gravar capítulos e versos. É por isso que minha Bíblia está caindo aos pedacinhos, tadinha dela, está toda marcadinha. Atos, capítulo 5. Nós temos aqui, a partir do verso 3, aqui um relato onde Ananias e sua mulher, eles prometeram o valor da venda de um campo a fim de dar de oferta a Deus. E eles prometeram isso diante do próprio Deus. Quando chegou o momento deles ofertarem aquele valor que eles haviam prometido, eles arrependeram-se e não o fizeram dessa forma. E aqui no capítulo 3, no capítulo 5, verso 3, Pedro diz assim: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Veja, nós temos aqui em direta referência a mentira